Qual é o primeiro passo? Arrependimento. E disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. A base da pregação de João Batista, essa é a principal condição para a entrada onde? Do reino de Deus. Consiste em abandonar o pecado, em sentir profunda tristeza por ter cometido. O próprio Espírito Santo é quem provoca esse desejo dentro daquele que é sincero e que teme a palavra de Deus. Você vê que o arrependimento é um dom de Deus, né? Ninguém se arrepende por si só. O arrependimento já é o Espírito Santo agindo dentro da pessoa para ela mudar. O arrependimento não é ela, é o Espírito Santo, claro, que encontrou ali um lugar para agir. O Espírito Santo quer agir, mas ele tem que encontrar ali o quê? Um lugar. Isso é muito forte para você entender o seguinte, que há coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Às vezes você tem um familiar, uma pessoa, às vezes, da sua família dentro da igreja, mas não muda. Na realidade, o que acontece? Ele não deu, ou ela não deu, o espaço para o Espírito Santo gerar dentro dela o quê? O arrependimento. Então, quando você orar, você tem que orar, o Espírito Santo toca nele para que ele venha o quê? Se arrepender. Deixa eu falar uma coisa para você em cima dessa passagem, que é uma interpretação que o Espírito Santo me deu. Então, João Batista no deserto pregava: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino. Então, há mais de 2021 anos atrás. Nesses 2000 anos, estava vindo o reino dos céus, o arrependimento. O próprio Senhor Jesus, ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Quer dizer, ele não tinha nem morrido, nem ressuscitado, tampouco voltado. Mas ele já anunciava que o reino dos céus estava próximo. Por quê? Porque a nossa morte é assim. Às vezes a pessoa se preocupa com a volta de Jesus de uma maneira coletiva. Tantas coisas que vão acontecendo no mundo. Hoje o mundo está muito conectado. Mas a volta de Jesus individual, ela pode acontecer a qualquer momento. Então, quando ele falou: se arrependei-vos, porque chegaram até vós, porque a gente é ser humano em qualquer momento. Você pode morrer. E se você morrer, Jesus para você ou para mim já voltou. Quem entendeu? Segundo ponto, qual é? É o passo por batismo nas águas. Então veio Jesus da Galileia ter com quem? Com João, junto do Jordão, para ser batizado. O batismo de Jesus, a ser o batismo nas águas, é para quê? O arrependimento. Porque o Senhor Jesus precisou ser batizado uma vez que jamais cometeu qualquer tipo de pecado. Para quê? Para entendermos isso. Como homem, ele precisava de condições especiais para sobrepujar os desejos da sua carne e exercer o seu ministério pelo qual veio. Então, o batismo nas águas, ele é o arrependimento. A pessoa se arrepende e ela se batiza ali para sepultar. Por isso que a gente fala assim, o sepultamento. O que é um sepultamento? É um enterro. Eu vou enterrar aqui a Maria que mentia, a Maria que vivia as coisas erradas do mundo, eu vou enterrar. A partir de hoje, eu serei uma nova criatura. Então, quando o batismo, ele não pode ser, eu vou me batizar, porque aí eu já vi muita gente falar assim, eu vou me batizar para poder largar o cigarro. Eu vou me batizar porque eu quero ser curado. O batismo não é para cura. O batismo não é para largar cigarro. O batismo não é para largar mentira. O batismo é o sepultamento daquela pessoa que vivia uma vida sem Deus. Então ela se arrependeu. Quem gerou dentro dela o arrependimento? O Espírito Santo. Ela aceitou Jesus, eu aceito Jesus na minha vida. A partir de hoje eu quero seguir Jesus. Aí ela vai dar o passo de sepultar, de se batizar. Deixar ali a velha criatura, deixar ali aquela vida sem Jesus. Tem gente que fala assim, a senhora já se batizou? Já me batizei 3 vezes. Na realidade, você nunca se batizou. Porque não existe 3 batismos. Só existe um batismo nas águas
E o batismo com o Espírito Santo. Perguntar assim para o católico: você se batizou? Não, eu batizei, era criança. E qual era o nome do padre? Não lembro. E assim, na hora que o padre estava te batizando, o que é que ele falou? Não sei. Era criança. Mas o batismo então foi para quê? Não sei, minha mãe que me levou lá. Então, ele se batizou, mas sem a consciência. Por isso que a gente não batiza criança. Primeiro, porque criança não tem pecado. Segundo, ela tem que ter consciência ou ter a idade da consciência, é consciente dos seus atos. O batismo é arrependimento. O batismo é eu aceitei Jesus. Eu vivia no roubo, nas coisas erradas, aí eu me arrependi, fui para a igreja, e aí me batizei. Aí eu me batizei, fiquei lá 1 ano, 2 anos, seguindo tudo direitinho. Aí depois eu me desviei e voltei a fazer tudo aquilo errado de novo. Eu preciso me batizar de novo? Na realidade, você não precisa se batizar de novo, precisa se batizar de verdade. Então não é um novo batismo. É o quê? É um verdadeiro batismo. Não tem como a pessoa se batizar e ela não mudar. Se ela se batizou e ela não mudou, ela não se batizou. A única coisa que ela fez é o quê? Tomou um banho de piscina e gastou a água da igreja. Só isso. Pelo um compromisso. Não, o pastor falou que tem que se batizar. Ela foi lá e se batizou. Não, estou batizado. Jesus foi batizado nas águas. E depois? Terceiro passo. O batismo com o Espírito Santo. E sendo Jesus batizado, o que aconteceu? Subiu depois de 1 ano. Depois de 1 ano não? 6 meses? Subiu logo das águas, e eis que lhe abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. O que vocês têm que fazer? Focar no recebimento do Espírito Santo. Você já deu o passo mais importante da sua vida. Você se arrependeu, o Espírito Santo gerou arrependimento, você se batizou nas águas, mas você precisa receber o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai te ajudar nas tentações, nas dificuldades, nas adversidades. É a força de Deus. É Deus, é o Espírito de Deus, não do teu lado, mas o Espírito de Deus. Você não vai ser aquela pessoa assim: o que eu faço? Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Pastor, eu preciso falar com o pastor. Você não vai precisar. Por quê? Porque quando você estiver num momento, numa encruzilhada da vida, o Espírito Santo vai o quê? Ele vai falar: não faz. Faz isso. Eu achei muito interessante o testemunho da Vanessa, né? Que ela falou assim: o Espírito Santo falou, vai lá e fala com ele. Como é que o Espírito Santo fala? É uma voz? Não, é um pensamento. É a confirmação. Você vê que quando Jesus desceu as águas, o Espírito Santo veio. Como é que ele veio? Como? Em forma de uma pomba. Foi a manifestação. Por isso que o símbolo, a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Mas o que identificou que ele recebeu o Espírito Santo? O que identificou que aquela pomba ali não era, sei lá, uma pomba perdida atrás de milho? O Espírito Santo há um antes e um depois. O que testificou que aquela pomba era o Espírito Santo? Se você lê, mas está no texto lá embaixo, se você lê o capítulo, dá para botar o capítulo todo? O que diz aí? Dos céus dizia: este é o meu filho, em quem? Então, o que testificou que era o Espírito Santo? Deus disse: é o meu filho. Então, quando você receber o Espírito Santo, Deus vai testificar em você: agora você